Oi, gente, boa noite. Estamos aqui hoje em mais uma mesa da CIA Fancamaobi, através do projeto Identidade Feminina Brasil-Guiné, Ancestralidade e Decolonialidade, contemplado pela 30ª edição do Fomento à Dança. E hoje o nosso grande convidado é o Saloma Salomão. Ele que é músico, performer, historiador e pesquisador, doutor em História pela PUC de São Paulo, pesquisador associado do Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa, consultor da Secretaria de Educação do município de São Paulo. Tem como especialidades temas como cultura musical, lutas pela liberdade, práticas culturais negras do século XIX e XX, identidades étnicas e movimentos negros urbanos, sociabilidades negras em São Paulo e musicalidades africanas. Só tudo isso aí e mais um pouco, para quem conhece de perto esse nosso grande Djeli, que é Saloma Salomão, a quem eu tenho o prazer de receber aqui hoje, junto com toda a CIA Fancamaobi. Obrigada, Saloma, boa noite e seja bem-vindo. Muito obrigado, Paula. Obrigado a todas, todos que estão aí nessa sala virtual. Bom, hoje o nosso tema, propulsor dessa conversa é a potência da música negra conectada à ancestralidade, a música negra contemporânea conectada à ancestralidade. Como já bem disse a Luciane Ramos, que esteve aqui na nossa mesa anterior, não existe uma única música negra, né? Existem muitas músicas, muitas vertentes da música negra. E para falar um pouco sobre isso e sobre sua experiência de vida, inclusive com a música, com os estudos da música africana, temos o Saloma, que vai falar um pouco sobre ele e sobre tudo que ele estuda, né? Falar um pouco sobre ele, sua experiência também e seus estudos, o que ele tem de lindo aqui para passar para a gente. Manda ver, Saloma. Obrigado, Paula. Bom, como é um grupo ligado à dança, eu vou tentar pensar que nas sociedades africanas, nas civilizações africanas, não havia uma diferença radical entre as formas criativas feitas para estímulo dos ouvidos e as formas criativas feitas para o estímulo do corpo em movimento. Essa divisão das artes, ela é artificial e ela foi criada na expansão do Ocidente. Então, vou primeiro usar o termo musicalidade e depois eu falo assim de uma forma simplificada o que é a expansão do Ocidente. Até 1400, havia contato entre povos de diferentes lugares da Terra, porque os africanos exploraram, por exemplo, o Mar do Oriente, o Mar Índico, o Mar Vermelho, o Atlântico menos, e exploraram também o Mediterrâneo bastante. E eles tinham contatos com outros povos. Ninguém estava parado. Sociedade nenhuma estava parada. Todos os povos faziam deslocamentos. Inclusive os povos sedentários, que viviam fixados na terra. Sedentários viviam fixados na terra. Mas, a partir de 1400, os europeus empreenderam uma série de viagens pelo mundo
e eles se colocaram em contato com vários povos. A gente pode chamar isso do começo da expansão do Ocidente. Ou seja, daquelas populações que viviam na Europa Ocidental e se lançaram numa espécie de um projeto mesmo, de dominação do mundo. A gente pode chamar isso de um projeto não articulado, não ficaram combinando, olha, nós queremos dominar o mundo, mas eles queriam dominar o mundo. Eles queriam explorar as riquezas do mundo. Quais riquezas? O ouro, a prata, o que fosse mais fácil pilhar, roubar e levar. E, num dado momento, eles entenderam que era possível também vender gente. Então, a expansão europeia, ela nasce de uma oportunidade de ganhar dinheiro vendendo gente. O tráfico, a apreensão de pessoas e o tráfico de pessoas no continente africano, mas não só, no continente americano também eles fizeram isso, apreenderam pessoas e venderam, começou no século XVI. Eles começam a se expandir no século XV, mas é no século XVI que eles efetivamente criam um projeto de expansão. Então, quando eu falo expansão ocidental, é disso que eu estou falando. Às vezes, na escola, a gente aprende como época dos descobrimentos. Mas eles não descobriram nada. Aquelas pessoas já viviam nesses lugares. Na África, nas Américas, na Oceania, em outros lugares. Estava lá, habitado, eles não estavam descobrindo, chegando lá e falando, esse lugar não tem ninguém, eu estou descobrindo. Mas é assim, infelizmente, que a gente aprende na escola. O nome certo disso é expansão do Ocidente. Então, estou usando esse termo para dizer isso. Bom, os europeus, ao entrar em contato com essas pessoas que eles começaram a capturar, no início não havia muita compreensão de qual era a finalidade do que eles estavam fazendo. Não havia compreensão nem sequer deles próprios. Mas, no meio do caminho, eles começaram a enfrentar problemas. Então, foi necessário criar justificativa para aquilo que eles estavam fazendo e que eles tinham consciência que aquilo não era certo, não era bom, nem era justo. É muito provável que o que nós chamamos hoje de racismo tenha começado naquela época. O racismo contra os negros e contra os povos colonizados não existia. Porque não existia a venda de pessoas e um uso radical de pessoas para produzir riqueza. O racismo nasce, sobretudo, de uma justificativa europeia para aquilo que eles estavam fazendo. Mas o que eu estava falando antes é que é muito provável que não existisse, por exemplo, no lugar de onde vieram os meus ancestrais, uma diferença muito grande entre um estímulo para o corpo em movimento e um estímulo para a audição. E por que nós precisamos de movimento? Se nós temos movimento. A criança começa a se movimentar assim que sai do útero da mãe num espaço muito maior.
E ela já estava se movimentando no útero. Então, qual é a diferença entre um movimento feito organicamente, biologicamente, e um movimento criativo? Qual a diferença entre um som gutural, sei lá, que a gente solta, um pum ou um arroto, e o som criativo, que eu combino, sons que eu emito, que causa alguma sensação, tanto em mim quanto no outro? O que me leva a fazer isso? O que levou os grupos humanos a fazerem isso? Criar essas duas formas de expressão, que hoje nós chamamos de dança e chamamos de música. Mas é importante lembrar que essas duas nomenclaturas, como artes, é uma criação europeia. Muito embora a gente possa reconhecer que não existe nenhuma sociedade humana que não tenha desenvolvido expressões similares a essas: música e dança. Qual é a diferença de eu andando livremente na rua ou trabalhando ou fazendo qualquer outra função cotidiana da dança? Qual é a diferença de eu apenas falando aqui para vocês e se eu emitisse um outro tipo de som que não fosse a minha fala cotidiana, ordinária, comum? Se eu, ao invés de falar a minha fala cotidiana, ordinária, comum, se eu inserir nessa frase algo que a gente pode chamar de ritmo e mudar um pouco a estrutura daquilo que eu falei. E se eu mudar a estrutura daquilo que eu falei, você identifica que eu estou fazendo uma outra coisa, que já não é mais simplesmente usando uma oratória cotidiana para dar uma palestra, que eu estou fazendo outra coisa. E se ao invés de eu simplesmente me expressar e fazer assim com a mão, eu disser, se eu simplesmente disser, se eu simplesmente disser, eu sair daquilo que está convencionado como algo do cotidiano, que toda e qualquer pessoa faz. Porque eu transformei o som que eu emito num conjunto de códigos e a expressão das minhas mãos num movimento que também é um conjunto de códigos. Para quem esses códigos foram inventados e para quê? Eu creio que esses códigos foram inventados para comunicação com seres incriados, as divindades. O que são os incriados? Em todas as tradições humanas, os incriados são aqueles que zelam pela ordem do mundo. Eles podem ter vários nomes. Inquices, eguns, egunguns, orissa, ânima, espírito.
eles vêm da cultura humana. Os grupos humanos chegaram às mesmas constatações de que a vida humana seria caótica se não existissem esses seres que ordenam a existência dos humanos nesse lugar concreto que a gente chama de terra. Os Iorubá falavam terra Iorubá, Ilê Iorubá. Terra Iorubá, o lugar dos Iorubás. Os outros chamavam land. Land do vento, a terra do vento, a terra do frio, a terra do calor. A minha terra, o lugar onde eu nasci e eu vivo com os meus, a esses que eu pertenço de imediato. Onde que eu nasci? Agora, nesse contexto, a gente nasce num país, uma nação, mas é sempre um lugar, um vilarejo, uma cidade, um país, uma nação, um império. Todo ser humano nasce de dois outros seres humanos em algum lugar e vive nesse planeta. Como é que a gente vive nesse planeta? Porque a gente, olhando para o céu, você vê que tem outras cidades. Basta você viver numa aldeia qualquer e olhar para o céu. De dia ou de noite, você vai ver que tem outros, que o universo é grande. Os humanos se perguntaram, como é que eu surgi? E como é que surgiu esse lugar? E como é que surgiu o Sol? E a Lua? As estrelas? Quem é que organiza tudo isso? Uns responderam Alá. Outros responderam Olorum. Outros responderam Teos, Dio. Outros responderam Nzambi, o Criador de todas as coisas. Essas visões a gente pode chamar de cosmovisões, porque é a visão do todo, é a visão do universo, da nossa condição humana dentro do universo. Para quem as primeiras danças, música foram criadas? Para nossa comunicação com esses seres que nem sempre a gente vê, mas que regem a ordem e, em alguma medida, o caos do mundo. Uma hora, o nosso rito, o nosso ritual é para agradecer aquela divindade específica que vem em socorro do nosso sofrimento. Apareceu uma doença que acometeu toda a nossa vila. E uma divindade
que veio da lama, que é responsável pela deterioração das coisas e pelo renascimento da vida, veio em nosso favor. Essa divindade associada às mulheres, quem foi? Foi Nanã. Mas tem outras divindades, outros povos têm outras divindades da cura. Porque se nós estamos vivos, os outros seres também, pequenininhos, estão vivos, eles podem causar doença em nós. Outras coisas podem nos adoecer. Se essa divindade, quando o meu grupo, a minha tribo, a minha aldeia, foi acometida de um mal, e essa divindade veio, se instalou e nos salvou do desaparecimento, essa divindade precisa de um rito. Ela precisa ser lembrada. Nós precisamos fazer uma oferenda para essa divindade. Essa oferenda, ela pode ser o alimento, que pode acontecer num dia específico do nosso tempo, que nós chamamos de ano. Não importa se dura 365 dias ou não. E toda vez que nos lembrarmos daquela situação de calamidade do nosso grupo, quando as crianças estavam morrendo, nós vamos evocar a imagem dessa mulher velha, que veio da lama, que cuida da lama, que cuida da lama curativa para as feridas do corpo, que reinstaura o equilíbrio. No começo, nós apenas fazíamos uma sonoridade para lembrar aquela divindade. Mas com o tempo, nós fixamos um padrão e transmitimos para as novas gerações aquele padrão. Aquilo que era espontâneo num primeiro momento vira um código ou um conjunto de códigos que nós podemos chamar de célula máter rítmica, célula rítmica mãe. Aqueles movimentos que antes eram relativamente simples vão ganhando a criatividade individual daqueles que participam do rito, aquela divindade específica, o guardião daquele santuário, a guardiã daquela casa, daquele terreiro, daquele fundamento, daquela árvore que representa aquela divindade. Aquele monte, aquela pedra, até mesmo aquela igreja. A igreja de São Pedro, de São Paulo, até mesmo eles evocaram a divindade. E para representar o sofrimento daquela divindade, eles escolheram uma bebida, o vinho. E para representar o corpo daquela divindade, escolheram um pão, uma hóstia. Então, você, na sagração, você se alimenta do corpo daquela divindade.
Quando nós escolhemos o inhame, não é à toa, nem o milho. O que é o milho? O milho é um dos cereais africanos mais importantes no processo de sedentarização. O que foi a sedentarização? Foi a fixação na terra. Foi não atuar, viver mais de forma nômade. E para fazer isso, foi muito importante duas coisas. As ferramentas de ferro, primeiro eram de cobre, depois de ferro. E o aproveitamento dos cereais que davam na natureza. Para os africanos, qual cereal? O milho, o milhete. A gente fala, o milho é das civilizações das Américas. É verdade, tinha bastante milho aqui. Mas os africanos também trouxeram aqueles milhozinhos vermelhos, pequenos, que a gente compra na feira como milho japonês, mas é milho africano. Não tinha milho no Japão. Tinha milho nas Américas e na África. Milho japonês. Não é milho africano. Foi para o Japão, mas é africano. Entende? Para fazer o fubá, para fazer o angu, que depois eles botaram o nome na polenta e disseram que era italiano, mas na Itália não tinha milho. Não dava para fazer angu, que eles rebatizaram de polenta. Por que essas divindades? Porque essas divindades estão ligadas com o nosso melhor conhecimento da terra e de tudo que ela pode dar para a nossa sobrevivência. Qual é o alimento da divindade? O inhame. E o inhame é tão legal porque é inhame aqui, é inhame lá na África Ocidental, e é inhame lá nos Estados Unidos. Você quer comprar inhame, você vai na feira, pede, eu quero inhame. E eles sabem que você está pedindo aquele tubérculo. Se você for numa feira em Paris pedir inhame, eles vão te vender inhame, eles sabem que é inhame. Mas é um tubérculo centro-africano. E que, além de ser para o alimento dos seres vivos, são também representativos daquela divindade, ou daquelas divindades. O milho, o inhame. Então, quando eu danço para aquela divindade, eu mimetizo, sumarizo, faço uma síntese de todas as habilidades daquela divindade. Eu simulo que eu estou cavando, que eu estou arando, que eu estou preparando a terra. Eu faço um movimento que é a síntese da colheita. Eu faço outro movimento que é a representação da extração daquelas sementes do sorgo, do arroz vermelho, que também é africano e que foi introduzido aqui. Ou eu faço uma representação dos pastores, dos vaqueiros, que produziam as vacas, os bois, que extraíam o leite das vacas como um alimento complementar, que faziam a manteiga do dendê, a manteiga de caritité, a manteiga do leite da cabra,
Também não foram os italianos que inventaram a manteiga. A manteiga é uma invenção africana. E eu uso a manteiga para untar o corpo e proteger o corpo da picada dos insetos, porque tem insetos muito violentos que causam muitas doenças. Então, eu unto o corpo com barro, eu unto o corpo com manteiga e eu misturo ervas aromáticas, ervas curativas na manteiga para proteger o meu corpo e manter o meu corpo são. Qual foi a divindade que nos ensinou a fazer a manteiga? A cuidar do gado, a extrair o ferro. Quais foram as divindades que nos indicaram, que nos ensinaram, que nos trouxeram essa sabedoria? Essas divindades são Eguns, Egunguns, Orissas, Inquices, Onossant. Saloma, então, as primeiras formas de dança e muito de um universo africano que nós chamamos de dança, no passado eram formas voltadas às práticas religiosas, sim. E com eles também não era diferente. Quando que isso virou arte? Virou arte na expansão do Ocidente. O que é arte? É um saber especial que pode ser vendido no mercado. Se o capitalismo vendia pessoas, pode vender também expressões. Tudo que pode ser vendido no mercado, o capitalismo transforma em mercadoria. Eu não tenho vergonha nenhuma de vender a minha música. Isso já estava organizado quando eu cheguei aqui, não tem problema para mim vender. O problema é ganhar tão pouco para vender a minha arte. E faço com a maior dignidade. Faço com prazer. Mas tem um momento em que a minha arte, ela não é feita para vender para ninguém. Tem um momento em que eu uso, penso e sinto o que eu estou fazendo como a minha forma de entrar em contato com aqueles que vieram antes de mim. Eu sou incrédulo, mas eu não sou besta. Eu sei que a vida que passa por esse lugar, ela não desaparece. Eu sei que ela migra, que ela muta, que ela muda. Vira algo que eu ainda não sei o que é. Eu não tenho uma explicação boa. E as teorias que tem também eu não acho muito boas. Porque as teorias precisam de adepto, então as teorias teológicas, elas precisam de pessoas crédulas. Eu não consigo ser totalmente crédulo. Por isso que eu não frequento nenhuma ordem religiosa. Mas eu reconheço que a existência que a gente percebe não é só essa. Não pode ser só isso que a gente percebe com os olhos, com o olfato, com o tato, com a audição.
É certo que tem dimensões na existência que eu não compreendo. É mais eu não compreender. Eu não compreendo ainda. Pode ser que eu consiga envelhecendo mais. Então, quais foram as formas que os africanos trouxeram para o Brasil? Bom, é bastante complexo. Vieram levas e levas de pessoas. Foram mais de 5 milhões de pessoas. E elas foram vendidas aqui desde 1510, 520. Elas começaram a ser vendidas aqui em São Paulo, em São Vicente. Foi a primeira leva de africanos enviados para cá pelos portugueses, foi para São Vicente. 1519, 1520, mais ou menos. Mas, grosso modo, eu consigo dizer, era gente de onde? Era gente que era embarcado na bacia do rio Senegal, era gente que era embarcado na ilha de Gorée, que fica próxima de Dakar. Era gente que era embarcada em São Jorge de Almina, no Daomé. Era gente que era embarcada no porto de Cabinda. Gente que era embarcada no Gabão, um país hoje chamado Gabão. Gente que era embarcada no desaguadouro do rio Congo. Gente que era embarcada em Benguela. Gente que era embarcada em Moçambique. Gente que era embarcada em Quiloa, na costa oriental do Mar Índico. Essas gentes todas, de alguma forma, se reagruparam aqui. Reagruparam de que forma? Na forma de nações. Eles estavam escravizados, elas estavam escravizadas, mas se reconheciam umas nas outras. É mentira aquele negócio que não se comunicavam, porque se comunicavam. Quem falava Igbo conseguia se comunicar com quem falasse Fon, conseguia se comunicar com quem falasse Yorubá. Quem fosse Mandé conseguia se comunicar com outros que também usassem o árabe como língua de culto. Vários eram muçulmanos e rezavam em árabe. Aprendiam árabe desde criança, estudando o Alcorão. Como não sabia se comunicar? Se comunicava sim. Se comunicava muito. Escrevia carta. Além de se comunicar nas línguas originárias, muito rápido aprendiam a falar a outra língua. Se comunicavam sim, se comunicavam muito. É um erro dizer que eles eram colocados de tribos diferentes para ter conflito. Isso é verdade. Era sim. Estrategicamente era colocado sim. Mas isso não significa que eles obedecessem a essa lógica. Eu chamo isso de mito da incomunicabilidade africana. E por que se comunicavam? Porque existem blocos linguísticos. Um bloco linguístico é o Swahili.
Swahili. Às vezes apenas Swahili. Mas Swahili é uma mistura de línguas africanas com língua árabe da África Oriental. É uma mistura de línguas africanas da matriz banto com línguas árabes. Gerou uma língua ou um bloco linguístico. Quem era desse bloco linguístico conseguia falar coisas básicas. Água, casa, céu, medo, vaca, galinha, barriga. Em pouco tempo eles descobriam isso. Eles descobriam isso nos navios. Cantavam. Alguém puxava uma cantiga e, para distrair, para passar o tempo, cantavam. É dos navios que eles descobrem que os companheiros de viagem são lungos. O que quer dizer companheiro? O que é malungo? Os companheiros de viagem. Entendem? Ou estou falando muita besteira? Fazendo muitos sentidos aqui, não é nenhum só. Vocês me ouvem bem? Ouvem? Te ouvimos muito bem. Ótimo. Bom, é importante dizer, não existia até o começo do século XX a ideia de cultura negra. Por quê? Porque o racismo inventou que nós não éramos humanos. Só humanos podem produzir cultura. Quem criou o termo cultura negra foram os intelectuais negros. No Brasil, Manuel Quirino. Nos Estados Unidos, Edward Boyce. Foram eles que criaram o termo cultura negra. O Firmin fez isso também em Cuba. Se não são humanos, como é que vão ter Desculpa, cultura? como é o nome de quem fez em Cuba? Eu não ouvi. Foram criando sobre nós ao longo do tempo, que nós não éramos humanos. Foram os intelectuais e artistas negros que disseram não, é claro que nós somos humanos. Tudo que eles falam sobre eles, para comprovar que eles são humanos, nós também temos. Nós temos cultura. Nós temos escrita. Eles dizem, nós somos modernos porque nós temos escrita. Aí o Edward Boyce foi lá e falou, olha, nós temos escrita, e a nossa escrita foi inventada antes da escrita europeia. Aliás, foi a nossa escrita que influenciou os gregos, os latinos. Foi a escrita do Nordeste da África que os gregos copiaram. O Edward Boyce foi num congresso de racistas para dizer isso, em 1911. Quando a gente fala em cultura negra, nós estamos falando de uma elaboração feita pelos intelectuais afrodiaspóricos. Entre eles, Manuel Quirino, Edward Boyce, Antoine Firmin, ou Antoine Firmin. Nós ainda estamos lutando para ter reconhecimento dos nossos valores culturais, dos nossos valores civilizatórios. Qual reconhecimento? O reconhecimento dos brancos
que mandam em tudo, inclusive na política cultural. Como é que o grupo de vocês consegue acessar esse recurso, que é um recurso público? Público não é porque ele não é de ninguém, porque ele é nosso. Somos nós que construímos essa cidade. Somos nós que alimentamos essa cidade. Somos nós que trabalhamos nas fábricas. Somos nós que trabalhamos de empregados domésticos e empregadas domésticas. Somos nós que limpamos as ruas. Somos nós que compramos na feira. É com os nossos tributos que o secretário de Cultura destina o recurso para o fomento à dança. Como é que na hora de acessar o recurso do fomento à dança, só ia para os grupos de dança branca? Porque não está escrito que é dança branca. Os brancos inventaram para si mesmos que eles são os humanos. Eles são universais. O que eles fazem é universal. O que os outros fazem é étnico, é folclórico, é popular. Tem gente que às vezes enche a boca para falar, é popular, mas isso é uma categoria que os brancos inventaram para não deixar a gente acessar o recurso que eles usam. Eles não usam hoje. Eles usam desde 1808. 1808, quando chegou a família real portuguesa no Brasil, surgiu a primeira política pública de cultura, mas só para eles, ou para quem passasse nos critérios deles. Óbvio que uma pessoa da pele escura já entra desclassificada, porque, por que uma pessoa da pele escura está aqui? Isso daqui não é popular. Isso daqui não é dança étnica, isso daqui não é dança de rua, isso daqui é dança. Entende? Isso aqui é dança. Os brancos fazem dança e os outros fazem dança alguma coisa. Os brancos fazem música, os outros fazem música alguma coisa. E essa alguma coisa que a gente faz, a gente começou a dizer... Não, a gente faz música negra. A gente faz dança negra. A gente faz dança africana. A gente pegou aquilo que era negativo e virou para o positivo. Não, mas isso aí não... Nossa, aqui, ó, critério, nesse critério aqui, não passa. Aí, quando a gente falou, não, então, se o critério é esse, a gente vai se enquadrar. Aí, eles mudaram o critério de novo, porque quem manda, muda a regra, a hora que quiser. Então, qual é a luta? A luta é para fazer com que a regra nos atenda. Quais são os elementos do código expressivo, corporal, dançante, de origem africana? São, sobretudo, aqueles que ainda conseguem, de alguma forma, veicular na expressão criativa os valores civilizatórios africanos. Não são simples, porque são muitos, são de vários povos, de vários tempos. E há também os valores civilizatórios da afrodiáspora, que é o resultado do acúmulo de experiência, de conhecimento, de criatividade, de inventividade, daqueles que foram levados à força para o Canadá, para os Estados Unidos, para o México, para a Guatemala, para a Colômbia, para o Peru, para a Venezuela, para o Brasil, para o Uruguai,
para a Argentina, para a Patagônia. Para todos esses lugares, pessoas africanas foram levadas. E para onde elas foram levadas, elas levaram também seu pensamento, seu sentimento, suas capacidades inventivas, criativas e suas visões de humanidade. Esses são valores civilizatórios africanos, são valores civilizatórios da afrodiáspora. Eles não são estáticos, eles estão em movimentos, eles são modernos, eles são contemporâneos. Eles não estão no passado, eles não estão no museu, eles estão na nossa sabedoria, na nossa inventividade. Eles estão, sobretudo, no nosso desejo de viver. De viver plenamente. De reconstruir as nossas vidas, de reelaborar as nossas memórias, de reconfigurar a nossa história e de comunicar o nosso sentimento de mundo. A arte pode ser uma simples manifestação da minha ludicidade, da minha inventividade, da minha criatividade. Mas ela também pode ser algo para ser vendido no mercado. E não é menos arte porque está sendo vendido. Evidente que os valores mercadológicos são um. E os valores da criatividade genuína são outros. Às vezes, eles são incompatíveis. Há prêmio para manipuladores. Gente que compreende o sentimento humano e usa para enriquecer, usa para ter visibilidade, usa para receber algum tipo de reconhecimento. Mas a arte não é uma coisa fácil e nem simples. É complexa. Um artista, uma artista verdadeira, quando consegue obter o melhor resultado da sua habilidade, aquele resultado automaticamente a empurra para algo ainda mais bacana, mais bonito, melhor elaborado, mais profundo, que se comunique de forma mais eficiente e que revele maiores segredos sobre a própria forma de expressão. Isso exige estudo, concentração. Se é uma arte coletiva, exige habilidade de agregamento, exige senso de liderança,
De preferência, liderança que não seja despótica ou violenta, porque senão não é mais arte. Seria poder e política, às vezes se confundem. A política, às vezes, se confunde com a arte, mas é um outro tipo de habilidade. A política, tal como conhecemos, é uma capacidade de manipulação do coletivo. É uma habilidade execrável, não boa. E geralmente conduz à destruição. Essa política que conhecemos. Mas deve existir uma outra. Porque também não tem como viver em sociedade sem relações. E todas as relações, de alguma forma, são também relações políticas. Ou de poder. Poder e contrapoder. Quem são os artistas negros, as artistas negras contemporâneas? Vamos pensar que quando surgiu o tango, que é uma musicalidade negra da Argentina e Uruguai originalmente, o candombe, o fandango, quando surgiu o machixe, quando surgiu o choro, quando surgiu a samba, não o samba, a samba, uma divindade feminina centro-africana. E essa divindade era tão importante que ela virou um verbo. Vazia a samba. Samba. Que quer dizer brincar. Quando a samba passou a ser difundida no Brasil inteiro, as pessoas africanas nos Estados Unidos, que inventaram uma modalidade enorme de canções chamada zambo, mas também pode ser chamada de negro spiritual. Essas pessoas que estavam ligadas a esses modos de música-dança, porque simultaneamente era música-dança, não era a música, a dança. Essas pessoas viviam numa condição muito ruim. Nos guetos de Buenos Aires, nos guetos de Montevidéu, nas favelas do Rio de Janeiro, nos guetos de New Orleans, nos guetos de Havana. Mas, rapidamente, houve quem se interessasse em pegar essas música-dança e levar para um objeto que estava sendo inventado, um tal de gramofone, que foi a primeira forma de capturar uma música que acontece no tempo e espaço real e transformar em um objeto no qual essa música era virtual. Aqueles músicos não estavam mais tocando, mas o gramofone, através de um disco de grafite, podia reproduzir aquele som que foi capturado quando aquelas pessoas tocaram. Estava surgindo algo que a gente chama de entretenimento urbano. Um grupo de negros e negras com muita habilidade ocuparam uma pequena sala num bordel no Rio de Janeiro, em New Orleans, em Paris, em Londres, em New York, e começaram a cobrar ingresso.
para vender aqueles espetáculos rápidos, com música e dança. Por que eles fizeram isso? Porque os brancos não se interessavam por isso naquele momento. Isso era uma coisa desimportante, mas começou a trazer gente. Quem? Os trabalhadores que estavam saindo das fabriquetas, lá em New Orleans, lá em Nova York, lá em Paris, trabalhadores negros lá em Paris, trabalhadores negros lá em Londres, trabalhadores negros lá em Amsterdã, trabalhadores negros lá em Montevidéu, trabalhadores negros lá no Rio de Janeiro, estavam saindo do trabalho às 6 da tarde, eu vou passar no boteco ali, vou tomar uma, e eu vou ver um teatro de revista. Por quê? Porque lá eu relaxo, eu espero um pouco o tumulto do trem, e umas 7h30 eu vou embora, porque eu preciso descansar, porque amanhã cedo eu tenho que estar de volta. É assim que nasce o entretenimento urbano. Simultaneamente, quando ainda havia negros na Argentina, eles inventaram tango. A música que os argentinos juram que é da elite branca argentina hoje. Assim como a elite branca hoje adora o Zeca Pagodinho. Mas é música de preto, de favelado. O blues, o jazz, o choro, o machixe, a salsa, o tango, o mambo, são todas invenções negras. Invenções negras porque a sociedade estava fechada. Onde tinha novas oportunidades? Vender shows, circo, teatro, música. O primeiro samba, em 1916, não foi em 1902. Gravado em 1902. Simultaneamente foram gravados até sons na África em 1902. Em Gana, foram gravadas músicas dos EV, levados para os Estados Unidos, para a Alemanha, para vários lugares. É disso que nós estamos falando, de uma certa história que está sendo reconstruída sobre os nossos conhecimentos, sobre os nossos valores civilizatórios, sobre a nossa memória. E que, de certa forma, são as memórias da própria cultura contemporânea. A cultura mundial contemporânea tem essa marca, tem essas marcas. Tá bom, falei demais. Falou só coisa extremamente pertinente e elucidadora. Que aula, né? Que aula. Normalmente depois, nessas mesas, depois que a pessoa termina de falar, a gente tem um monte de pergunta para fazer, mas eu me sinto assim... Que aula complexa e completa. Que caminho, né? Você traçou um caminho, um fio, e conseguiu juntar todos esses fios na sua fala. Muito obrigada, Saloma, de verdade. Para mim é muito importante ouvir. Falar um pouquinho mais só sobre dança. Muito das danças negras contemporâneas,
elas surgiram na década de 50, com os balés dos países africanos. Talvez o primeiro balé nacional seja o Balé Nacional do Senegal. Mas praticamente todos os países africanos criaram seus balés nacionais. E no Brasil houve uma iniciativa de criação de balé nacional também, na Universidade Federal da Bahia, mas inicialmente eles trouxeram uma dançarina eslava, talvez húngara, Ivana, eu não me lembro muito bem, mas foi ela uma primeira a olhar para as práticas dançantes negras, sobretudo do candomblé queto, e extrair conteúdo para o espetáculo do palco. Agora, antes dela, isso dentro de uma universidade, antes dela, houve também essa figura excepcional, que é a Mercedes Batista, a Josephine Baker, que ao passar pelo Brasil também olhou para esses conteúdos e viu que ali tinham elementos que podiam ser atualizados, modernizados. Um sacerdote de candomblé Angola, chamado Joãozinho da Gomeia, que viveu no Rio de Janeiro até a década de 60. Ele também era um grande bailarino. E uma bailarina estadunidense chamada Catherine Durand, que também esteve no Brasil várias vezes fazendo pesquisa e era também bailarina. Então, você vê que o Brasil está num circuito de corpos negros dançantes da afrodiáspora, desde os anos 30, mais ou menos. Antes disso, bailarinos negro-mestiços, um tal de Duque, fez sucesso em Paris dançando machixe. Talvez tenha sido o primeiro a levar danças negras brasileiras para a Europa. E a sistematizar, recodificar movimentos de danças negras urbanas. Nos anos 80, a Germânia Coni esteve aqui em São Paulo e dançou no Municipal. Eu fui ver. Essa mestra da dança da Escola de Areia, da École de Sabre, esteve aqui na década de 80. Mas houveram também festivais de dança que trouxeram grupos africanos, grupos... agora eu não me lembro o nome da atriz, mas entre eles um grupo vindo do Zimbábue, que fazia dança-teatro, na década de 70, provavelmente 1975. Então, a história é muito longa e complexa. E a geração de vocês, né? Você e as suas mestras, você própria, que entraram em contato com as danças. É errado dizer que é da Guiné, porque não é só a Guiné. Só se for a Guinawa, que é um dos nomes da África mais antigos. Porque não são danças da Guiné, são formas dançantes da África do Oeste, talvez são formas dançantes muito antigas, que tenham como origem o Império de Sundiata. E foi um grande agregador, né, naquele momento. Ele buscou juntar muitas etnias para tentar
livrar a galera de um dos maiores ditadores que aquela região teve, da época imperial, né? Depois veio a época Essa é a república e narrativa, aí a né? gente conheceu, aí a gente conheceu outros grandes ditadores. Sim, É, porque mas não tem essa, muito a ver com a cor da pele, né? O desejo de não, poder absoluto não tem a ver com a cor da pele, né? Eles estão em todos os lugares e civilizações. Não é um privilégio dos brancos. sim. E para mim essa colocação de que não existe uma separação, né, que essa separação entre música e dança não é uma coisa natural, foi uma coisa criada, né? Faz muito sentido para a gente que estuda o mandingue. A gente costuma dizer mandingue como exatamente aquele complexo inteiro da região, assim, né? Porque a gente entende que essas divisões que existem hoje foram colocadas pelo colonizador, né? Sim. E que Alguns já aquele existiam, porque a diversidade cultural e política ela já estava posta quando os europeus chegaram. Mas o fato é que a colonização criou novos conflitos, acirrou alguns que já existiam. é isso. Então essa colocação para a gente faz muito sentido, né? Uma coisa que mesmo que a gente seja iniciante, né, no estudo da linguagem, a gente percebe. Não tem como, não tem como ter nascido de forma desconectada uma coisa da outra, porque é tão perfeito o casamento, os movimentos com os arranjos musicais, a gente estuda muito isso, né? Então, essa sua fala deixa isso para a gente assim muito forte, pelo menos para mim, né? Porque é uma fala técnica sobre a coisa que a gente intui e sente, né? Sim, esse não é um argumento original meu. Quem falava isso era meu professor Kazadi Mukuna, vindo do Zaire, que estudou no Brasil e é um etnomusicólogo. É um pesquisador de musicalidade africana e afrodiaspórica. Escreveu um belíssimo livro chamado Contribuições Bantu para a Música Popular Brasileira. Kazadi Mukuna. Casa de Waluku. Mukuna. Mukina? Mukuna. 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 Ele é do Congo, É isso. da etnia Luba, é, e veio na mesma época que o Kabengue do Munanga. Os dois vieram do Congo. Gente, Quem vocês fala isso têm é o Casadinho. perguntas? Ele explicava essa noção de música-dança. O conceito é dele, não é meu. Estou reproduzindo aqui livremente. Mas é importante para a gente, foi bem importante conhecer ele. Depois quero saber mais sobre Sim, Caçadinho. ele tem esse livro que deve ter até PDF aí. É um livro escrito nos anos 70, mas ainda hoje é muito importante. Para quem está estudando culturas centro-africanas no Brasil, ele é bem revelador. Perguntas, minha gente? Bom, uau, né? Tanta coisa, tantas coisas, tantas reflexões que levam a gente para vários lugares, né? E, enfim, é muito interessante essa noção que, a meu ver, você traz, Saloma, que é quando a gente para pensar a contemporaneidade ou a ideia que construíram do que é contemporâneo, é indissociável. A gente não pode esse caminho tão natural que criaram, né, para a gente fazer, que é a dissociação entre
contemporaneidade e as práticas ditas ancestrais tradicionais, né? E que, na verdade, esse caminho que você traz é muito potente nesse lugar, né? De que as coisas, a contemporaneidade se alimenta, essa ideia está aí, né? Enfim, está, já é, né? E também muito interessante a política pública, né? Pautada pelos interesses que você trouxe, porque a gente justamente no 30ª edição do Fomento, né? E desde quando a gente tem notícia de companhias né, que representativas e que têm o seu olhar de pesquisa voltadas para essas culturas práticas fora da região eurocêntrica, né, do conhecimento acadêmico, da prática de dança plural que não branca, né, enfim. A gente está vivendo isso agora, como companhia, a gente conseguiu pegar o Fomento, mas a gente já tem notícias de uma articulação sobre a ideia de que só serão fomentadas companhias que trabalham com algo que eu não entendo ainda. Acho que se alguém da companhia aqui entender, pelas conversas que a gente realiza, acredito que a gente ainda está nessa sinuca de bico, que somos danças, eles vão contemplar danças cênicas, né? E a priori tem-se conceitualmente, de alguma forma que eu não entendo, que a dança que a gente pesquisa não se enquadraria nessas danças cênicas, mas se enquadraria, não sei em qual nome, se danças éticas, se danças tradicionais, Danças se danças sociais. Danças sociais. Então, isso configura exatamente, né, essa prática de silenciamento e de dominação que se perpetua a cada passo, né? A cada pequeno passo para frente existe outro de perpetuação dessas práticas, né? Sim, muito interessante. É a mudança da regra do jogo enquanto o jogo está valendo, né? Que é a maneira de manutenção do poder, né? Você imagina que X quantidade de grupos, ou 5, 10 grupos, durante 10 anos ou mais, eles se alimentaram disso, viveram a partir desse recurso, tendo ele como certo. E pela proximidade do poder, pela proximidade das instituições que conferem prestígio, né? Pela origem dessas próprias pessoas e as suas relações com o poder. Então, é tudo muito casado, né? O racismo, a principal questão é que é difícil fazer a denúncia de forma objetiva, porque há uma carga de jogo tão intrincado que você tem que dizer quem. Mas quem? Você não pode chegar lá numa reunião da Secretaria de Cultura e dizer objetivamente, fulano, você é racista, porque o seu critério não me atende. Ele vai dizer, bom, mas aí é que tá, não é só você que não entra. Não entra fulano, beltrano, cicrano. Então, você não pode alegar. Por isso, não. E eu nunca te tratei mal. No meu grupo, inclusive, tem algumas pessoas que trabalham lá de faxineira, disso, daquilo, que são negras. Tem até bolsista, que a gente está dando bolsa para pessoa carente. Então, tem essa coisa, né? Esse jogo discursivo, que é bem complexo de enfrentar. Mas, de qualquer forma, eles já sabem que não estão sozinhos. E aqueles mediadores também, que às vezes são colocados ali para, de certa forma, provar que não tem discriminação, até esses hoje estão sensibilizados com a nossa ascensão, com a nossa mobilização política, com a nossa capacidade de compreensão do jogo, mas também de atuação. As políticas públicas são muito importantes. Nós temos que lutar para que elas sejam ampliadas, para que elas sejam melhoradas e para que os critérios sejam objetivos e abertos.
e que eles tenham uma estabilidade. Não pode mudar a regra do jogo de forma arbitrária. Então, os editais, eles têm que ter regras e baremas, balizas, efetivas que durem no mínimo 10 anos. Esse seria o ideal. É uma luta que a gente pode fazer. Não se pode mudar a regra arbitrariamente. Eu queria aproveitar esse, né, enfim, esse sentido da discussão para fazer uma pergunta que eu acho que já foi feita em outras mesas também, mas que é o que a gente vive no cotidiano enquanto companhia, né? Que é a companhia de pessoas periféricas, né? De vários cantos, de várias margens da cidade, pessoas diaspóricas, afrodiaspóricas, com suas ancestralidades múltiplas e tals, e que se propõe a pesquisar com uma cultura, ou não, algumas parcelas do que a gente consegue ter acesso também, mas se conectar com culturas, tendo o Atlântico como algo que junta e não separa. E aí a minha pergunta é, como que é, como artista, como pesquisador, o seu ponto de vista, assim, sua reflexão sobre essa prática de diálogo, quando, por exemplo, a gente tem a instância da pesquisa, a gente tem a instância, acredito que talvez inevitavelmente, da reprodução, e depois a gente também amadurece, a gente começa a dialogar enquanto artistas, enquanto pessoas viventes no período, no espaço-tempo não, mas no momento, enfim. E aí a gente começa também a entender que o que nos atravessa, esses corpos que se... Eu escutei isso, assim, que se locomovem no subterrâneo da cidade, atravessam de ponta a ponta, né? As nossas experiências, vivências e tal. E às vezes a gente sofre, né? Sofre assim, não só enquanto companhia, mas eu acho que enquanto cena, na verdade, assim, essa ideia de estar sendo invencionismo, enfim, nossa, não tem nada a ver com a tradição isso aí, enfim, são culturas milenares e tal. Como que é a prática de troca, né, artística do momento agora, assim, como você vê essa possibilidade para artistas como a gente? Às vezes, quem defende uma certa tradição tem os seus motivos para fazê-lo. Isso não quer dizer que a tradição seja imóvel. Mas, às vezes, por trás do argumento da tradição, está uma denúncia, pode ser uma denúncia de expropriação, que acontece também constantemente. Mas, às vezes, pode ser uma defesa de um território, de um lugar só. O que eu tenho aprendido é que tradição não é estacionamento. Eu vou ali, eu falo, ó, vou colocar ali meu carro, ele vai ficar ali para sempre. Não é estacionamento, um lugar parado, não é estagnação. Tradição tem a ver com fundamentos de uma dada cultura. Isso é tradição. Às vezes é uma manipulação, é uma tradição inventada. Ali, naquele ponto. As danças dos balés folclóricos africanos têm vários elementos de tradição, mas não são danças tradicionais. São danças criadas numa época em que as sociedades africanas
tinham pressa de entrar na modernidade contemporânea, saindo do colonialismo. Era uma fuga do colonialismo. E a cultura e a cultura artística negra, africana, era um dos elementos fundamentais para isso. Não é por acaso que os presidentes da República são poetas, cineastas, são escritores. Leopoldo Sédar Senghor é um poeta. Nerieri era poeta. O presidente da Guiné, assassinado, era poeta. O presidente de Portugal eram artistas. A cultura é um elemento que foi muito importante na luta anticolonial. E foi muito importante também para as sociedades africanas na descolonização, na luta contra os colonizadores e na afirmação das identidades nacionais. Não é por acaso que 4 anos depois da independência do Senegal, se organiza um festival. Foram organizados 3 festivais de arte e cultura negra na África, reunindo, inclusive, pessoas da diáspora, artistas da diáspora. O noticiado que a gente tem é de 66, no Senegal, e depois de 77 na Nigéria. Mas antes dele, houve outro, um festival na Tunísia, na Argélia, na Líbia. Festivais de arte e cultura africana, unindo a África Negra e a África do Norte. Então, a questão cultural foi fundamental. E as artes, as linguagens artísticas dessa nova África que buscava a liberdade foram muito importantes. Então, esses balés, eles são tudo, menos a tradição. Eles têm elementos da tradição, mas não são a tradição. Às vezes, e os grupos teatrais, porque haviam grupos teatrais também, além dos balés, haviam teatros nacionais, eles iam para festivais em Nice, na França, eles iam para festivais fora, eles iam para festival no Brasil, como eu disse, um grupo do Zimbábue. Então, precisa localizar para entender. O discurso branco, às vezes, quer nos apreender como folclore, como peça de museu, como coisa parada, estagnada, como algo que não muda. Mas é uma defesa, na verdade, dos seus prestígios. Então, a gente precisa compreender quando isso está sendo dito. Em que momento está sendo dito, como está sendo dito. O que eu posso te dizer nem tudo que é inovação é bom, nem tudo que é tradicional é ruim. Nem tudo que é novo, moderno, contemporâneo é bom, e nem tudo que é tradição, que muda num tempo mais lento. A tradição é aquela temporalidade mais lenta, não é a não mudança. É a mudança um pouco mais lenta, que tem um outro ritmo. E ela existe, a tradição existe. Precisa entender quando é um discurso de tradição e quando é uma tradição.
E a gente tem que estudar muito o discurso da manipulação do poder e da branquitude. Como é que os brancos vão entregar os seus lugares de prestígio? Eles vão entregar assim? Como é que a classe média branca, como é que a elite cultural branca, a elite artística vai entregar para nós? Nossos ancestrais até há 100 anos atrás estavam trabalhando no eito, sem salário. E até hoje, os nossos, os mais retintos, são ainda escravizados no interior das casas. A gente não cansa de ver reportagem de mulheres que estão sendo resgatadas de famílias brancas de classe média, que as escravizam. Por quê? O escravismo formalmente acabou, no público ele acabou, mas ele migrou para onde? Para a intimidade das casas, para o interior das casas, para o quarto de empregada, para o elevador social, para a intimidade, para aquela mulher negra que está ali vivendo com aquela família desde criança, já serviu a 2, 3 gerações, mas que não tem salário. E aí a falsa afetividade intrarracial, que é como se fosse da família. Mas todo mundo sabe que isso é uma mentira. Como se fosse da família. Os filhos foram, estudaram, se formaram, e ela continuou na cozinha e no quarto de empregado. Como se fosse da família. O racismo, ele precisa de um artifício que é o cinismo, como elemento da linguagem. Você está vendo que aquilo não é, mas você diz que é. E cria argumentos fortes, né, para dizer que é. Não é porque e a gente está vendo. A igreja fala, a escola fala, a televisão fala, e fala em sincronia. Por isso que tem pessoas que chegam à vida adulta alienadas da sua condição de pessoas negras. Não só pessoas negras da pele clara, negro-mestiços da pele clara, mas pessoas negras retintas chegam à idade adulta destituídas de si próprias, enquanto identidade negra. Então, é muito comum você ver famílias, às vezes inteiras, que estão tornando-se negras, como disse aquela intelectual, a Neuza. Tornar-se negra. E essa é uma possibilidade. É preciso ter carinho com pessoas que estão se tornando negras. É preciso compreendê-las. Porque elas foram destituídas da sua subjetividade. É preciso também observar como o racismo opera o cromatismo. Como é que o racismo cria distinção entre pessoas negras da pele clara e pessoas retintas? Como o racismo opera criando tensão, conflito, apartando, separando, segregando e jogando. É muito sério isso, né? Manipulando de acordo com o lugar. O Milton Santos tem uma frase que eu acho fantástica, que ele fala que a alienação nasce da capacidade humana, não é bem nessas palavras, né, mas de dar tanta atenção ao que nos separa e nos divide, não ao que nos une. É nesse lugar, o racismo opera com muita efetividade, com muita... efetividade mesmo, com muita capacidade de resolução, né? Eficiência, é impressionante.
Impressionante. É, Você está falando da coisa das pessoas negras retintas destituídas de sua negritude. Isso bateu muito fundo, porque a minha família materna toda é negra retinta, né? E eu demorei décadas para ouvir a minha mãe dizer: eu sou negra. sim. Porque é Eram uma morenos. violência muito grande. Você não quer ser algo que é Sim, visto como negativo, como feio, como ruim. sim, Ou você sim. vai engolir isso, vai silenciar. Quando você pode falar? Quando você encontra um ambiente em que ser negro não é negativo, Pois não é, é mas no algo. caso da minha mãe, dentro da própria família, isso não era possível. Ainda era negativo ser negro, né? Sim, Então porque é como você falou, uma a família família não inteira. está isolada, né? A família não Sim, é um organismo isolado do todo social. O todo sim, social é aquele onde o racismo é a regra, né? sim. E essa minha família inteira, né, teve exatamente isso que você falou, né? Essa destituição da própria identidade. Era uma família inteira assim. Hoje, né, com os filhos e netos já olhando para essas mulheres e homens dizendo: não, você é um homem negro, você é uma mulher negra, você é preta, é preta. Hoje a família já se diz assim: não, eu sou preto. Né? O meu tio, que é o tio mais novo, irmão da minha mãe, ele levou muito tempo para dizer: não, eu sou preto. Né? E dizer isso com a força de quem está se afirmando é muito bonito, mas Sim. também é muito dolorido pensar que levou tanto tempo para essa pessoa encontrar esse lugar, né? E tem pessoas que vão até o fim da vida assim. Porque o repertório também institucional, ele oferece material para isso. Por exemplo, a mestiçagem, desde José Bonifácio até a década de 60, era pensada como uma política, um estágio necessário para se atingir a brancura. Era assim que se pensava. Embora tivesse ojeriza pelo mestiço, pela mestiça, pela mulata, por exemplo, mas se preferia o mestiço, socialmente falando, porque ele é uma possibilidade de alcançar a brancura. Era política pública para se alcançar a brancura. Foi pensado assim. Por isso que o presidente do Museu Nacional, o João Batista de Lacerda, vai ao Congresso Mundial das Raças, em Londres, em 1911, mostra o quadro Redenção de Cã. Para quem não conhece, é aquele quadro que tem uma mulher negra retinta, um bebezinho branco, um homem branco e uma mulher negra mestiça da pele mais clara. O nome daquele quadro é Redenção de Cã. E foi um pintor espanhol que fez. Ele leva aquele quadro para mostrar, para ilustrar como o Brasil ia ficar branco até 2000 e pouco. Essa era a ideia, de que o Brasil ia ser um país de branco. E ele estava falando isso para investidores da Bolsa de Londres. Essa era a mentalidade das elites. Mesmo Gilberto Freire, que faz um elogio à mestiçagem, no texto dele, no subtexto, está cheio da ideia de que tem raça inferior, cultura inferior. Que a idealização do mestiço não é do mestiço em si, mas do mestiço como um caminho mais fácil e rápido para chegar no branco. Mas a ojeriza pelo caboclo, pelo mestiço também é grande. Pelo mulato, pela mulata, né? Digamos assim. Uma música que se cantou no carnaval até agora há pouco. O seu cabelo não nega mulata, você é mulata na cor, mas como a cor não pega mulata, mulata eu quero seu amor. Eu quero te fuder, eu quero transar com você, mas eu não quero
correr o risco de pegar a sua cor. A sua cor não pega. Isso é ojeriza, é repulsa. Um dos aspectos do racismo é a repulsa. Então, é dúbio, né? O mulato, a mulata, o mestiço, o caboclo, nananã, mas não tenha dúvida que o genocídio atinge as pessoas de acordo com a sua cor da pele. O desemprego atinge as pessoas de acordo com a cor da pele. Os piores empregos atingem as pessoas pela cor da pele. Os piores locais de moradia atingem as pessoas pela cor da pele. E que tem gradação para isso. O mercado de trabalho seleciona as pessoas de acordo com a cor da pele. Então, nós precisamos compreender isso. Eu vejo pessoas da pele clara, às vezes, fulas da vida, porque em algum momento foi ali discriminada por um grupo de pessoas retintas. É uma incompreensão. O que está em operação não é a atitude das pessoas retintas, mas a própria lógica do racismo. É preciso compreender isso. Sobretudo os mestiços de pele clara precisam fazer esse exercício. A menina foi prestar lá a seleção para o mestrado na USP e a banca de exame racial, melanímico, a recusou, porque haviam pessoas de tez escura que teriam maiores dificuldades para ingressar que ela. Isso é óbvio. Mesmo no mercado afetivo, isso se dá. Agora, todos os critérios de racialidade nasceram do próprio racismo. Nasceram do próprio racismo. É importante pensar sobre isso. É isso. Bom, Saloma, a gente agradece mais uma vez imensamente essa gigantesca contribuição, né? Eu vou precisar voltar nessa live que fica salva lá no Facebook para mais uma vez ouvir e ir internalizando, porque realmente foi muito impressionante, assim, o fio de pensamento e de transmissão de conhecimento que você traçou, muito completo, muito obrigada, gratidão mesmo por aceitar esse convite. E eu queria agradecer a ancestralidade por estar cruzando os nossos caminhos de várias formas, isso para mim é uma gratificação imensa, eu me sinto muito lisonjeada com isso. E só ganho, só aprendo, e por isso eu te agradeço tanto, porque não é em todo lugar que a gente tem a possibilidade, não é com todas as pessoas que a gente tem possibilidade de aprender tanto sobre si mesmo, né? Então, isso acontece muito comigo dentro do terreiro, né? E são um dos poucos lugares, isso porque eu sou uma pessoa mestiça de pele clara, né? E eu acredito que para as pessoas, como você trouxe, mais retintas é ainda mais difícil. E fica aqui, eu espero que a gente consiga compartilhar e chegar no máximo de pessoas retintas possível. E gratidão mesmo, a gente precisa ir encerrando, a gente tem outra atividade, mas eu deixo aqui meu agradecimento infinito por tudo que você é capaz de passar, porque eu entendo que isso foram muitos anos de dedicação, de estudo, de busca, de autocompreensão e compreensão dos seus. E isso não acontece de uma hora para outra. São muitos anos de dedicação e eu agradeço demais por você compartilhar todo esse tempo de investimento com a gente. Demais mesmo.
Obrigado, Paula. E eu fico muito feliz em ver o caminho que você trilhou desde que eu a conheci ali com o Coteban. Vejo sua força, vejo sua criatividade, vejo sua capacidade de agregação, de dádiva, de distribuição. Isso é muito importante. Seu senso de liderança. Grato a todos. Legal. Vocês querem falar, gente? Essa é a hora. Boa noite, então. Boa noite. Fala. Eu queria agradecer, Saloma. Já foi, saiu. Então tá bom, eu queria agradecer a todos que estavam aqui essa noite. Boa noite para todos. Obrigado e vamos lá.